Saudações, mestre Leida falando, são 9h30 da manhã desse dia, para quem gosta, né? Bonito, do estado de Goiás, com céu azul e tudo mais. Mas, felizmente, está ventando bastante, isso disfarça o calor. Chega de fofura, vamos começar mandando um real, depois a gente mostra o restante do vídeo. Хорошо, президент Байден обвинил российское правительство в геноциде за его действия на Украине, где за 2 года было убито столько же мирных жителей, сколько Израиль убил за 1 месяц в секторе Газа. Так как же вы объясняете это несоответствие, когда вы помогаете одной стране и обвиняете другую в геноциде, в то время как одна страна, которой вы помогаете, систематически убивает гораздо больше людей за 1 месяц? Эти обстоятельства совершенно не совпадают, и проводить подобное сравнение, откровенно говоря, невероятно неуместно. Так оно и было. Пожалуйста, не перебивайте меня. Так оно и было. Мы напрямую говорили с израильским правительством о необходимости проводить различия между террористами Хамас и палестинскими гражданскими лицами. Этот вопрос госсекретарь поднимал непосредственно во время Daqui nós vamos para casa, deixar a insulina da minha irmã, porque eles venderam a geladeira e vão comprar uma nova hoje. E, bom, a insulina tem que ser guardada na geladeira, então vou guardar ela lá em casa. Gente, no vídeo passado nós falamos de 2 questões relativas ao conflito, não conflito, um massacre que está acontecendo na Palestina e que representavam derrotas para o Estado de Israel, que é a perda do controle da narrativa, né? Perderam pela primeira vez, perderam completamente o controle da narrativa, e falamos sobre a questão do apoio do Ocidente, que já foi, não é que ele deixou de ser efetivo, deixou de existir, é que agora ele não significa tanto. Acho que nós podemos começar essa parte da análise falando disso. O que significa o apoio do Ocidente? Vão-se anos do tempo em que o Ocidente comandava de fato o mundo. Quer dizer, qual que é a potência econômica do Ocidente? Estados Unidos? Cara, a situação da economia americana é lastimável. Lastimável. Eu estava dando uma olhada sobre a questão do cartão de crédito. A inflação nos Estados Unidos está muito elevada, certo? Está muito elevada. Esquece a inflação oficial. A inflação real está na faixa de 11,5% ao ano. Sabe, sem a mentiraiada, ela tem 11,5% ao ano. Essa é a inflação dos Estados Unidos. Ok. E os salários são decrescentes por causa da recessão. Sei lá, mas os Estados Unidos não estão em recessão, porque o Joe Biden manipulou os dados, manipulou os números, está manipulando a própria economia, injetando dinheiro emprestado na economia. Quer dizer, você está aumentando a dívida, já passou de 33, está próximo de 34 trilhões de dólares. Cara, é um número quase inconcebível, 34 trilhões de dólares. Eu piro nessas abóboras de rua, de lote baldio. Acho que já está dando foda, que um dia vai ter abóbora aqui, escrevam. Já passou de 34 trilhões de dólares. A dívida está extraordinária, né? Isso é interna. Nós já fizemos as contas, já mostramos um vídeo aqui. Aqui, isso aqui é melancia, que eu também acho muito massa. Sempre da melancia. Isso aqui é melancia. E a dívida, o total da dívida dos Estados Unidos é de 120 trilhões de dólares, entre interna e externa. Isso é uma insanidade, de verdade, isso é uma insanidade. Uma absurda insanidade, uma dívida desse tamanho. Ela é impagável, sabe, impagável. Você pega a dívida externa e o déficit em transações correntes, você tem um valor próximo a 50 trilhões, maior de 50 trilhões. Acrescente a isso os 70 trilhões, mais de 70 trilhões de dívida interna, cara, não dá, simplesmente não dá, que é uma dívida impagável e uma dívida insuperável, sabe, é uma insanidade. E você aumenta essa dívida
para injetar dinheiro falsamente na economia, mas não na produção. Olha que loucura. Olha que loucura. É tanta burrice que deixa de ser burrice. Se torna loucura. Porque você injeta dinheiro na economia não para a produção, mas para o consumo. Vocês têm noção do tanto que isso é burro? Você pega dinheiro na economia, pega dinheiro em dívida, você se endivida o país ainda mais. Endivida o país, inclusive externamente, e joga esse dinheiro não para financiar a produção, para aumentar o emprego. Não, você joga para financiar o consumo. Financiar o consumo com dívida, gente, olha, não precisa ser muito inteligente para perceber que é uma ideia ruim. Idealmente, eu falo isso com pessoa com formação em economia. Obrigado, Federal de Uberlândia. Pessoa com formação em economia. O consumo não pode ser financiado com dívida. É uma ideia muito ruim. Certo? Você pode até financiar o investimento com dívida. Se o juro for baixo, financia o investimento esperando um retorno maior que o juro. Ok. Mas financiar consumo com dívida, isso é receita para você quebrar ou empobrecer. Igual você compra carro, prestação. Você está comprando uma dívida. E usando dívida para comprar um bem que desvaloriza. Certo? Usando dívida para comprar um bem que desvaloriza. Um erro enorme. O que os Estados Unidos estão fazendo? Se endividaram enormemente e estão financiando consumo, não produção. Como eles não têm capacidade produtiva, mas se desfizeram dela a partir do governo Reagan, graças ao neoliberalismo, esse dinheiro, quando financia o consumo, 3/4 de tudo que é vendido ao consumidor final nos Estados Unidos é importado. Então, na verdade, o que os Estados Unidos estão fazendo é se endividar para financiar o consumo no próprio país e a produção em países estrangeiros. Vocês têm noção do quanto isso é estúpido? 3/4 daquilo que vai para consumo acaba em nações estrangeiras, principalmente na inimiga dos Estados Unidos, a China. Então os Estados Unidos estão se endividando para financiar o maior inimigo. Fala se isso faz sentido, se isso é minimamente inteligente. Cara, isso é um horror. Isso é um horror, certo? E eles estão fazendo isso. Ok. Aí o resultado, a taxa de juros do cartão de crédito dos americanos chegou a 25%. Já chegou até ser coisa de um dígito. Menos de 10%, 8%, 7%. Agora é 25%. A taxa anual do cartão de crédito. Por um país com a economia fodida como a nossa, destruída por banqueiro, 25% ao ano. Parece uma coisa, oh meu Deus. Mas os Estados Unidos trabalhavam com um dígito, 6, 7, 8%. Agora é 25%. Quer dizer que os salários estão caindo, o rendimento médio das famílias cai, mas as dívidas crescem 25% ao ano. A dívida das famílias. Aí eu pergunto, isso é sustentável? Porque quando você financia o consumo e não a produção, você vai gerar inflação. A inflação dos custos e dos produtos é maior que a dos salários. O que quer dizer que o salário das pessoas vai ficando cada vez menor. Então as pessoas que estão ganhando um salário cada vez menor estão se endividando para manter o padrão de consumo. Só que o crescimento dos juros é muito maior do que o dos rendimentos. Rendimento médio das famílias está crescendo 2, 3% ao ano, enquanto a taxa de juros está crescendo 25% ao ano. Financiar o consumo, do ponto de vista das famílias, é uma coisa ainda mais burra do que do ponto de vista do governo. É um empobrecimento, vai haver um empobrecimento monumental. Na prática, cada ano que passa, as famílias vão perder 20% do patrimônio, só com juro. Certo, não vou falar nem de desvalorização, só com juro. Então os Estados Unidos estão num buraco, mas num buraco de um tamanho, e não tem como sair, porque o país é dirigido por imbecis. Certo? Essa é a verdade. O país é dirigido por imbecis. Como é que você conserta isso? Certo? Não só por imbecis, por gente sem caráter mesmo. Que os caras que estão comandando essa economia sabem o que estão fazendo. Eles só não se importam. Eles só não se interessam
por nada que não seja o lucro dos banqueiros. Essa é a questão, esse é o problema. Tá certo? É isso, cara. Esse é o ponto. Perfeito? Então, e a situação dos Estados Unidos, sem infraestrutura, só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, só de seguro, os Estados Unidos gastam 200 bilhões por ano, seguro de automóvel, para pagar os prejuízos causados por ruas e estradas em mau estado de conservação. A infraestrutura do país está desmoronando. Não são só as estradas, as ruas, as avenidas, as rodovias. Os portos. Não tem nenhum porto dos Estados Unidos, suposta maior economia do mundo, e sendo realista, a segunda maior economia do mundo, não tem nenhum porto dos Estados Unidos entre os 20 maiores do planeta. Certo? O país já era. O país já era. Então, né? Pô, eu vou comprar meu iogurtezinho. Vocês sabem que eu gosto do iogurte. É uma boa fonte de proteínas. Pera aí. Iogurte baratinho. Depois a gente volta para falar da economia dos Estados Unidos. Segura aí, gente. R$8,50 o iogurte e R$6 apenas o requeijão cremoso. Uau! É isso aqui, né? Porque nos Estados Unidos tem nada barato mais não. Certo? A economia tá degringolando. E da Alemanha a situação tá bem pior. Na Suécia tá pior que na Alemanha. E no Reino Unido está muito pior que na Suécia. Então, você se pergunta, o Ocidente inteiro apoia o Estado de Israel, porque o Estado de Israel é a criação colonialista do Ocidente. Perfeito? Tem um objetivo específico, geopolítico, claro, que é impedir o desenvolvimento da África e da Ásia, impedir a conexão de África e Ásia. Garantir que o suprimento de petróleo, 9/10 do petróleo do mundo, caiam na mão dos donos, né? Deles mesmos. E sejam utilizados pelos países dos BRICS. Essa que é a questão. Então a disputa é por petróleo. Vai falar, Israel não produz petróleo, mas inferniza. Inferniza. O papel de Israel não é produzir petróleo, que eles não têm. O papel deles é infernizar. Levar o caos, a cisânia, a dissídia, certo? E com isso fica fácil manipular os preços do petróleo e controlar governos que se tornem hostis. Veja, por exemplo, essas supostas organizações terroristas, que não são supostas, são organizações terroristas, né? A Al-Qaeda. A Al-Qaeda alguma vez acertou algum alvo de Israel? O Talibã, alguma vez? Não, o Talibã é outro caso. O Talibã é sui generis. Mas o ISIS, o Estado Islâmico, alguma vez acertou algum interesse do Estado de Israel? Nunca. Nunca. Então vocês são espertos para entender o que eu quero dizer com isso. O que eu quero dizer com isso é o que vocês estão pensando mesmo. Certo? É isso mesmo que vocês estão pensando. Essas organizações terroristas, elas... inclusive o próprio Hamas, né? Foi criado por agências de inteligência do Ocidente, cara. Então, Israel tem uma função bem específica. Sem o Estado de Israel, você vai ter paz, prosperidade, comércio entre África e Ásia, interconexão. A Europa perde a utilidade. Na verdade, quem precisa da Europa, cara? Aquela península ridícula, sem recurso natural, sem recurso energético, sem solos férteis, que fica no extremo oeste da Ásia. Você não precisa da Europa. A Europa é dispensável. Ela pode afundar junto com os Estados Unidos. O mundo não precisa dela. Não mais. Pelo contrário, vai ser uma libertação. Certo? Então, eles desesperadamente apoiam o Estado de Israel, porque geopoliticamente eles dependem da existência do Estado de Israel, levando o inferno e impedindo o progresso, a paz naquela região há 75 anos.
Perfeito? Então, por isso, não se importa com 4 mil crianças trocar de plano espiritual. Não estão nem aí, cara. Estão nem aí. No outro vídeo que eu mostrei um drone da ONU que caiu na África carregado de armas e ouro, mostra que a ONU é parte do problema. Como a FIFA é parte do problema, como o Comitê Olímpico Internacional é parte do problema. Os Médicos Sem Fronteira acabou de publicar um artigo lamentando a morte de um funcionário, mas sem falar quem foi que matou, né? Para não melindrar. Para não melindrar os responsáveis. Então, cara, essas coisas todas, essas ONGs todas, elas são tentáculos do povo maior, certo? São tentáculos do povo maior do Ocidente. Sionismo, ONU, FMI, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, Anistia Internacional, Repórteres Sem Fronteira, Médicos Sem Fronteira. Isso tudo é tentáculo do mesmo povo, que abraça, que impede o mundo, né? O mundo, os 7/8 da humanidade, que não pertence ao Ocidente, de serem livres, de terem autonomia, de serem soberanos. A questão é essa. Por isso que eles estão tão desesperadamente. Cara, tá acabando, olha. As últimas jubebas da estação. As últimas. Pode ver aqui, elas estão madurando, inclusive. Isso não é uma coisa que você come madura, elas são verdes. Bom, vamos tentar pegar aqui as últimas para eu fazer o último arroz com jubeba da estação. É isso. Ah não, peraí, tá na ação. Pronto. Pegamos aquela jubebinha marota. Peraí, caiu uma no chão. Vamos deixar, né? Enfim. Então, existem motivos geopolíticos pelo qual o Ocidente apoia o Estado de Israel há 75 anos. Pelos quais a ONU, que cria o Estado de Israel, apoia tudo que os Estados Unidos fazem, que apoia principalmente tudo que o Estado de Israel faz, há 75 anos, cara. Passa pano. Israel cospe na cara do direito internacional há muitos anos, nunca foi punido. Nunca foi punido. Falta o Tribunal Penal Internacional. A Rússia nem faz parte. E aí o infeliz lá condenou o Putin por, cara, sequestro de criança. Que coisa ridícula. Condena o Putin por sequestro, tá processando o Putin por sequestro de criança. E morte de criança. 4 mil delas. O que o Tribunal Penal Internacional está fazendo? Né? Se o Putin supostamente foi acusado de sequestrar a criança, Israel já matou 4 mil delas, cara. E aí? O que eles vão fazer? Cadê o Tribunal Penal Internacional? Sabe, essas perguntas que têm que ser feitas. É na resposta, ou principalmente na não resposta dessas perguntas, que a gente entende como o mundo funciona. E por que esse mundo tem que acabar. Sabe, esse mundo ser substituído por um mundo mais justo. Sem justiça não tem paz. Sem ter paz não tem comércio. Sem comércio não existe prosperidade. Simples assim, cara. Simples assim, camarada. É por isso que está se lutando. Certo? Isso tem que ficar muito claro. Porque senão a gente não entende, né? Por que está se lutando? Por um pedaço de areia? A Líbia tem demais de areia. A Arábia Saudita tem demais. Os Estados Unidos tem muita areia. Não, a briga não é por um pedaço de areia. Mas está longe de ser por um pedaço de areia. Certo? Está longe, muito longe de ser por um pedaço de areia. A guerra é por outras coisas. E a gente tem que entender isso para não se posicionar de maneira equivocada. Para não entender errado os sinais. Aqui, ó, pelo tamanhozinho da folha, confirma pelo cheiro. Isso é mexerica enredeira. Amo mexerica enredeira. Esse aqui, para quem não conhece, é inhame. Aquilo ali é taioba. Uau! Né? Isso aqui é Adlai.
Esse aqui é romã. Mais inhame. Deixa eu sentir o cheiro. Limão. Goiaba, acerola. Mais goiaba, inclusive tá cheio de goiabinha. Uau. Né? Bom, vamos lá. Existe um terceiro ponto que eu também gostaria de comentar. Não acho que do ponto de vista operacional, mas do ponto de vista tático. Qual que é o plano de Israel para esse conflito? Até agora ele me parece ruim. Aqui é girassol, milho, vagem. Até agora o plano, plantaçãozinha de mandioca, guariroba, mandioca e guariroba. Já foi limpa. Se alguém está cuidando ativamente disso aqui. Certo? Olha lá, ó, nesses entulhos de lixo é um lugar perfeito para plantar inhame. Vai crescer, dá uns raizão enorme. Raizão sadio. Tá vendo, cara? Eu amo esse bairro. Eu amo esse bairro. É um bairro de gente trabalhadora. Sabe? Porra, eu amo isso aqui. Melhor quebrada é essa. Enfim, o plano que eles têm, não sei qual é, mas parece ruim. Eles estão usando armas muito caras para tentar deter armas muito baratas. Eles estão usando pouca munição para tentar controlar muita munição. Deixa eu explicar. Cada sistema Patriot custa 1 bilhão e 100 milhões de dólares. Cada sistema Patriot, 1 bilhão e 100 milhões de dólares. 690 milhões para instalar e 420 milhões para operar. Cada míssil custa 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais. Eles estão lutando com essas armas que são lentas, Mach 3, contra mísseis iranianos Fateh 110, que são muito maiores, muito mais rápidos, Mach 4.5, quase hipersônico, certo? Muito maior, muito mais... Opa, peraí, gente. Amora. Vamos ver o que a gente acha aqui, se eu consigo apanhar alguma. Aqui, ó. Nossa senhora, tá tão doce que espinafre. Docinha, parece mel. Fala sério. Como diz os vendedores de abacaxi, adubado com açúcar e regado com mel. São essas amoras aqui. Nossa. Aqui, ó. A gente tem que ser cuidadoso, porque senão estraga as amoras. É pouca. Só pra... aquele docinho maravilhoso que encanta a boca. Mas voltando. Você não luta usando um sistema de 1 bilhão e 100 milhões de dólares contra o sistema que completo custa 40 milhões de dólares, que é o sistema iraniano. Usar mísseis de 4 milhões de dólares a unidade para deter mísseis 50% mais rápidos, que custam 110 mil dólares a unidade, cara, isso é insano. Não é sustentável. O Irã tem centenas de milhares de drones que passam eles para o Hezbollah, para Nasrallah e para os Houthis, certo? Esses é o povo que gosta muito de inhame. Esses enxames de drones, certo? Esses enxames de drones, eles servem para que Israel gaste munição. Para isso que eles servem. A maioria desses drones não tem arma nenhuma. Você lança
400 drones, 500 drones, 1000 drones, 2.000 drones, 3.000 drones, 4.000 drones, 5.000 drones, baratos, com praticamente nenhuma munição. E aí você força o Iron Dome a gastar tudo que tem. Aí você faz isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Quantas vezes o Estado de Israel vai conseguir manter, vai sustentar? O Irã tem centenas de milhares desses drones. E eles são muito baratos. 10 a 40 mil dólares. O modelo mais caro é 10 mil dólares e mais barato. Então, 5.000 drones custa 500 milhões de dólares. Você pensa, é muito dinheiro? Não. É metade do que custa um conjunto Patriot. E se você desses 5.000 coloca arma, munição em 300, isso não vai dar conta, porque tem interferência eletrônica atuando. Interferência eletrônica reduz muito a eficácia do Iron Dome, certo? Reduz muito a eficácia. Então muita coisa você vai atingir. E mais do que o atingir, é o efeito psicológico. Deixa eu mostrar uma foto dos soldados israelenses mijando de medo. São corajosos quando estão lutando contra criança, quando estão batendo em mulher, quando estão chutando a cara de idosos. Eles são corajosos passados. Nossa, que povo feroz, cara. Tipo a PM. Nossa, é corajoso passada. Mas quando pega um igual a eles, é a coragem deles, cara. É isso que vocês estão vendo, é mijar na roupa de medo. São eles. Certo? E outra, pega o impacto devastador disso na economia de Israel. Eles convocaram 360 mil soldados. Perderam 10% da mão de obra. 10% da mão de obra. O turismo, não preciso dizer, está em frangalhos. Quem vai visitar Israel no meio de uma guerra? O turismo está em frangalhos. O turismo é um setor muito importante da economia israelense. Inclusive porque movimenta o comércio. Certo? O turismo está em frangalho. O próprio setor de comércio. Os caras não vão mais beber. Certo? Não vai para o barzinho. Não vai para o restaurante. Certo? Por quê? Que é onde a bomba cai, é onde o homem-bomba aparece. Eles não estão se reunindo. Com isso, o volume de venda do comércio foi pro chão. Não tem como produzir. Que as fábricas são alvos. Certo? E está sendo cada vez mais difícil importar matéria-prima. O seguro para qualquer coisa que vai ser mandado para Israel aumentou enormemente. Isso aumenta brutalmente os custos de produção. Israel não tem matéria-prima. Israel não tem recurso energético, não tem recurso mineral, tem que importar tudo. Como importa? Se o custo do frete triplica, se o custo do seguro aumentou por 5, não dá, cara. O PIB de Israel, na estimativa, o site falou que é alarmista. Não, na estimativa conservadora de JP Morgan vai cair 11% esse ano. E a guerra vai ser longa. E eu falei para todo mundo, prepare o coração de vocês, porque a guerra vai ser longa. Porque a estratégia é exatamente essa, drenar a economia de Israel. Drenar as munições, drenar a capacidade de combate, para só entrar em combate. É o jeito que os árabes lutam. É o jeito que os russos lutam, mas principalmente é o jeito que os árabes lutam. Por isso que os árabes continuam existindo. Diferente do povo israelita, que foi extinto lá pelo 6º século, né? Tá, deu origem aos palestinos, assim como os hebreus deram origem aos israelitas, os cananeus deram origem aos hebreus, os natufianos deram origem aos cananeus, e a cultura cagarã deu origem aos natufianos. Ok, mas o povo israelita mesmo está extinto há 14 séculos. E os árabes não, cara. Os árabes não, os árabes continuam existindo. Eles foram citados lá no Velho Testamento. Cara, existe Babilônia, Caldeu, Assírio, Amonita, Jebuseu. Qual daqueles povos ainda existem? Os árabes. Por que os árabes existem? Não aposta em cavalo perdedor,
e não entra em guerra para perder. Certo? Esse é o ponto. Qual que é a melhor maneira de você não entrar numa guerra para perder? Ora, não confie só nas próprias forças. Sun Tzu falou, trabalhe na força do inimigo. Então, drenando a economia, a capacidade de combate, acabando com a pouca munição que eles têm, fazendo eles gastar as armas de maneira desnecessária. E outra coisa, a arma sem munição não serve para nada. Israel tem muita arma. Sim, tem. Que diferença faz se não tem munição? Olha que estupidez. Como é que você acumula quantidades enormes de arma e não se prepara acumulando também munição? Pois foi o que o Estado de Israel fez. Por excesso de hubris, né, de orgulho, mau planejamento mesmo. Então, cara, como é que eles vão lutar? Desabilita a capacidade deles de lutar. Desgasta eles na opinião pública internacional até o limite. Para que quando acontecer a invasão, as pessoas do mundo inteiro passem a achar que é uma questão de justiça. Isso é estratégia. Estratégia. Isso é estratégia. Evidentemente, essa estratégia não é do Hamas, não é do Hezbollah. Não tem nada a ver com terrorista. Essa estratégia foi planejada por algo bem superior, muito acima, que sabe o que é e sabe como fazer. E eu falo, prepara o coração, porque não vai ser rápido. Não vai ser bonito, não vai ser limpo, nem será indolor. Certo? Prepara o coração de vocês. Não deixe o coração de vocês contaminar com ódio, nem com antissemitismo, nem com raiva, nem com dor. Reza quem tiver fé, medita quem não tiver. Mantenha a tranquilidade. Porque é na pior hora que a gente tem que manter a tranquilidade, é na pior hora que a gente tem que exercer o amor, na pior hora que a gente tem que encontrar paz. É na pior hora que isso é necessário. Prepare-se. No final, finalmente, o Ocidente será derrotado. Mas o custo será terrível. E para que a gente também não pague esse custo ao preço da própria alma, da própria paz, da própria sanidade, a gente tem que estar preparado e firme, ok? Agora, o calor já está dando molesta, tomar um banho rápido, na ducha, na verdade, passar um protetor solar e ir para a agência dos Correios atrás do meu livro. Gente, eu amo o livro, tá? Vocês podem doar usado, sem problema nenhum. Como é que chama? Estante virtual, traça, tudo vem de livro usado. Sendo livro, gente, é a melhor coisa que eu, claro. Eu gosto de pão de queijo, mas ninguém vai mandar pão de queijo pelo correio, ninguém vai mandar mocassim pelo correio, ninguém vai mandar equipamento de pesca pelo correio, ninguém vai mandar semente pelo correio. Então, das coisas que pode acontecer eu ganhar, de longe a melhor de todos é livro, tá? Inclusive eu quero agradecer muito ao Fernando. E eu só vou entrar em casa, tomar um banho, passar um protetor solar, terminar de editar esse vídeo e já vou. Fiquem em paz, fiquem bem a todos.